Amigas e amigos, a entrevista do presidenciável Jair Bolsonaro nesse programa Roda Viva da TV Cultura suscitou polêmicas, diferentes interpretações. Agora, uma coisa que ficou bem demarcada, né, que ficou ali registrado de maneira incontestável, é o caráter de classe, o sentido ideológico dessa candidatura, claramente de direita. A mídia tenta tratar como se fosse extrema-direita, pega um fato aqui, outro fato ali, tal, mas é uma candidatura típica da direita, típica dos interesses da elite brasileira, da direita brasileira, né? Tem aí uma clara identificação com o fio da história que eu tenho falado aqui sistematicamente. O programa está muito ruim, né? Aquelas bancadas de entrevistadores, parece que é uma pior que a outra, uma coisa impressionante, o nível muito rebaixado. É um jornalismo rarefeito que eu falo aqui, sem oxigênio, sem substância, sem tutano. Não tinha ninguém ali que pudesse questionar, né, na essência, questões essenciais, fundamentais, questões ideológicas, históricas, políticas, com fundamentação. É um programa, né, típico, enfim, é o padrão mídia. Não é um programa tão somente para fazer aí propaganda eleitoral, né? Não tem nenhum outro sentido aquele hall de perguntas, né? Em todas as entrevistas tem sido assim, né? Com variações, né, de acordo com o candidato, mas a manifestação das bancadas de entrevistadores é essencialmente aí propaganda eleitoral da direita. Se vê que é uma coisa orquestrada, né? Enfim, mas a questão fundamental é a manifestação do Jair Bolsonaro, né? Evidentemente que tinha ali aquele Bernardo de Melo Franco, por exemplo, do Grupo Globo, numa atitude clara de hostilidade. Também o Leonêncio Nossa, do jornal Estado de São Paulo, numa atitude também de hostilidade. Mas isso não é à toa, né? Tem um sentido aí político em tudo isso, né? Dos grupos de mídia e tudo mais. Esse Leonêncio Nossa, eu já tive uma polêmica com ele, né, por conta aí de matérias que ele andou publicando sobre a guerrilha do Araguaia, um livro que ele publicou, né, chama-se Mata, né, sobre o Major Curió, né, que é o principal ícone ali daqueles facínoras que atuaram ali e tal. Né. Não dá para dizer que o livro é pró-Curió, mas tem distorções ali, né? Aquela história, mais ou menos o que eu disse aqui nos 2 vídeos passados agora sobre esse livro aí do Hugo Studat, né? Borboletas, Lobisomens, né? Sobre a guerrilha do Araguaia e tal, né? Eu comentei aqui longamente, né, o artigo que eu fiz contestando o livro, a reação dele, né, do seu séquito, né, essa atitude dele de tentar desqualificar não a essência da contestação, mas quem contestou, né? Enfim, não vou repetir aqui o que eu já falei longamente nos 2 vídeos passados. Quem ainda não viu, né, está aqui neste canal, neste outro lado da notícia. Mas o fundamental ali que a gente precisa analisar, né, e refletir é exatamente a posição de classe, né, esse corte nítido, né? A direita de hoje certamente rejeita essa tática do Bolsonaro, que é a tática dos trogloditas, dos latrocidas de 64, não significa que eles estão fazendo uma revisão do que aconteceu em 64 do ponto de vista ideológico. O Globo fez aí, né, a tal da meia-culpa, dizendo foi um erro ter apoiado a ditadura. Lá, em 64, eles disseram a mesma coisa, né, do Estado Novo, né, de 37, de corte fascista, né, aquela história do Getúlio, né, que eu já comentei aqui também, episódio bem conhecido aí do Plano Cohen, né, A Ameaça Vermelha, daquele livro que eu mostrei aqui algumas vezes já, do historiador Hélio Silva, né. Enfim, a questão é isso, que eles pegam um processo, né, é importante a gente analisar essas coisas, pegam um processo, né, aplicam aquele processo, né, num determinado tempo histórico, numa determinada condição histórica, mas na frente eles têm que recorrer ao mesmo processo, só que renega aquele outro. Agora é a mesma coisa, nós estamos aí num golpe, num processo golpista. O que o Grupo Globo tem feito, se não uma pregação sistemática contra os partidos? Eles querem o que com isso? Como eles resolveram esta pregação lá em 64? Com um ato institucional que extinguiu os partidos.
implantou o sistema dos generais. E os generais surgiram como? Eu tenho falado muito disso aqui, na Escola Superior de Guerra, na lógica da expansão do regime norte-americano do pós-Segunda Guerra Mundial. Na Escola Superior de Guerra de 1949, foi formando aquele grupo de generais ali, de militares, com o apoio da Cruzada Cívica do Carlos Lacerda, da mídia, aquilo que o Nelson Werneck Sodré, historiador aí, que eu falo sempre dele aqui, chamava de UDN, Tinha a UDN política, o Carlos Lacerda, aí a turma dele, tinha a UDN fardada, os militares da Escola Superior de Guerra, aquele grupo de militares, um grupelho de militares, e a UDN gráfica, que era a mídia. E assim o Nelson Werneck Sodré definiu o processo do golpe de 64. O que é que nós estamos vendo hoje, senão a repetição exata de tudo isso? Lava Jato. Tem a Lava Jato gráfica, eletrônica, agora é muito mais sofisticada, aí a eletrônica, internet, televisão, rádio, essas coisas, e tem os jornalões, as revistonas e tal, a Lava Jato DN, gráfica, podemos dizer assim, não tem a militar, mas tem o que os militares foram substituídos pelo Poder Judiciário, o Sérgio Moro da vida, o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, substitui o grupo dos militares da Escola Superior de Guerra lá, do Plano Truman, da expansão, da militarização aqui da região, da América Latina, E tenha o pessoal aí que faz a política. O Jair Bolsonaro não está fora disso, não. É ilusão achar. Ele tem um papel nesse jogo todo aí. É lógico que eles vão dosando, Porque seria fácil pegar o Jair Bolsonaro e jogar na Lava Jato. Muito fácil. Se tem alguém que tem rabo de palha nessa história toda, chama-se Jair Bolsonaro. Tanto quanto Geraldo Alckmin e tudo mais. Agora é isso, é a lógica do funcionamento, a lógica da corrupção, a lógica de classes. Um outro dado fundamental, é isso aí que eu queria chamar mais atenção ainda, é o tipo de ideologia que serviu o golpe de 64, o golpe de 37, e que tem uma utilidade sim agora neste golpe aqui. Está aí no espectro da Operação Lava Jato, ideológico, que é exatamente essa exaltação que o Bolsonaro faz aí do que tem de mais obscurantista na sociedade brasileira. Não é à toa que surgiu esse livro aí do Hugo Studart, que eu falei aqui, que eu comentei nos 2 vídeos passados e tal. O que o Hugo Studart fez, senão uma exaltação para aquela escumalha que atuou lá na região do Araguaia, dos latrocínios, os porões, a marginália, o que tinha de pior, os curiosos da vida, os fleuris da vida, os porões das delegacias, desse submundo, da bandidagem organizada nos porões. O que o Hugo Studart fez se não resgatar a lógica de tudo isso, atacando a guerrilha do Araguaia, atacando o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que organizou a guerrilha do Araguaia? É isso porque tem utilidade. O Jair Bolsonaro tem utilidade. Essas críticas que eles fazem, os ataques, o Roda Viva, por exemplo, fez muito isso. Aquela bancada ali, é simplesmente ir dosando a coisa. Porque o que vai se desenhando? Eles vão deixar ele ir para o segundo turno, levam um Alckmin da vida, pode ser outro. Pela lógica aí do Grupo Globo, pode ser outro, mas eles vão administrando a situação concreta. E eles tentam derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Depois, se o Alckmin não se enquadrar na lógica do projeto do golpe, eles procuram outra solução, um ato institucional. Como estou falando aqui, lógico, a história não se repete assim automaticamente, mecanicamente. Falei aqui já também da ironia do Marx, repete como tragédia ou como farsa. Agora, a lógica, a ideologia que vai moldando a política, é isso. O Bolsonaro, claramente do lado da direita, contra a reforma trabalhista, a favor da reforma trabalhista, a favor da reforma da Previdência, a favor aí da lógica do sistema financeiro e tudo mais. Eu já falei aqui, o sujeito que coordena o programa econômico dele é lá do Fernando Henrique, daquela turma lá, daquela laia neoliberal do Fernando Henrique. A Lava Jato é isso aí. O sentido da Lava Jato, esse mundo fake, essa ficção, os Hugo Studart da vida, a bancada que estava lá
no Roda Viva, essa gente trabalha do nada, assim, à toa, não tem algo por trás movendo tudo isso? Claro que tem. Né? O livro do Hugo Studart, repito aqui, é para atacar os partidos, no caso, um partido em especial, o PCdoB. Surgiu do nada, não é assim, as coisas não caem do céu, aparece, né, brota do chão, coisa do tipo, né, uma calúnia desse tipo, uma baixaria desse tipo. Né? É Bolsonaro, lógica de Bolsonaro, lógica daquela escumalha que atuou no Araguaia, que atuou nos doicodes e etc. Da mesma lógica. Né? A gente tem que ter essas referências. A lógica da Lava Jato, né? Os frasistas lá de porta de banheiro de rodoviária, às vezes eles se competem, né? O Deltan Dallagnol e o Carlos Fernando dos Santos Lima. Tem uma aí do Deltan Dallagnol hoje, muito boa, entre aspas. Boa para mostrar quem é a figura, né? Medíocre. A baixaria, né? Baixo nível, que ele diz aqui que a Lava Jato tem méritos inéditos, né? O que era mais um caso de crime, são várias frases de porta de banheiro de rodoviária num contexto. O que era mais um caso de crimes de colarinho branco, destinado ao provável fracasso, surpreendeu-nos ao sobreviver e revelar a corrupção praticada por centenas de agentes públicos e privados de elevado poderio. Mas não basta ter um caso fora da curva da impunidade, é preciso mudar a curva. Mudar com qual ideologia, com qual processo político, com qual projeto político, com qual sentido de classe e tal. Com qual? A Lava Jato surgiu de onde? Surgiu do nada? Por que ela sobreviveu, como ele disse aqui, né? Eles dizem, ficam dizendo aí. Né? O que impulsionou a Lava Jato? Por que a Lava Jato não deu certo lá no caso da Operação Banestado? Por que a Lava Jato não pegou o caso Maringá? Por que a Lava Jato não pegou o caso de Caixa 2, tão denunciados, tão falados? Os casos, né, tão denunciados e tão falados lá nas delações e tudo mais, nos depoimentos, que eu tenho falado aqui sistematicamente. Por quê? Por quê? Qual o sentido de tudo isso? Né? Olha aí como... É a lógica, tem uma lógica, é uma engrenagem funcionando aí de classes, de ideologia. A ideologia do golpe, da direita, o Hugo Studart, né, o Jair Bolsonaro, né, a turma da Lava Jato, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Carlos Fernando Santos Lima. Eu tenho aqui, eu selecionei aqui um trechinho desse livro de memórias aí do Fernando Henrique Cardoso, que ele está publicando aí em volumes, do 3º volume, que ele diz aqui: é sempre a mesma história, é dificílimo governar um país com pluripartidarismo e quando se precisa de apoios para manter o governo. Por outro lado, as brigas são encarniçadas em nível local. É realmente um sistema político dificílimo de manter à tona. Essa choradeira é permanente, basta ler o livro de Getúlio. Ela havia até no período do Império. É a mesma coisa, as regiões querem que o governo federal pague tudo para elas. É um federalismo de fachada. É isso, né? Porque são interesses de grupos. É que eu falo aqui, né? O que é a direita brasileira, os interesses... Agora, o Lula falava isso? Algum dia o Lula foi difícil governar? Pelo contrário, ele falava, governar com o pobre é a coisa mais fácil que tem. É isso, sentido de classe. É fácil buscar uma hegemonia, né? Quando se governa com o povo, para o povo, com democracia, com o espírito do desenvolvimento, do progresso social e tudo mais. Por que a direita apela para os golpes? Olha o que o Fernando Henrique está dizendo aqui, que o governo federal pague pelas regiões e tudo mais. Quem são as regiões, as diferenças regionais? Por que tem diferenças regionais? Aqui a pregação contra o Nordeste, contra o Norte. Aqui, ó, Fernando Henrique falando. O que aconteceu no Nordeste? O que aconteceu no Norte? O que acontece? Como é que é a divisão do PIB? Né? Essa questão, a distribuição das riquezas, a concentração industrial em São Paulo, e etc, etc. Por quê? Né? São questões que precisam ser analisadas. Né? Por outro lado, eles atacam de maneira violenta quem, né, procura dar esclarecimentos, procura trazer o povo, precisa desenvolver o país, acabar com as desigualdades regionais, o sentido da inclusão social, de pertencimento, somos todos uma nação, precisa de democracia, todos precisam ter um mínimo de dignidade, né, em condições de vida mínimas. Né, tudo isso. Aí é fácil governar, é o que o Lula cansou de falar. Falou, e é a mais pura verdade. Aí, como eles não podem contestar esta lógica elementar, eles apelam para esse tipo de gente aí. Os cachorros loucos, que eu falo sempre aqui, né, os Jair Bolsonaro da vida, os Hugo Studart da vida, né, apela para esse tipo de gente. E apela para os golpes. O sentido dos golpes é isso aí. A lógica da mídia é essa aí.
ela procura fazer isso aqui com o Fernando Henrique. É difícil, tem muito partido, tem não sei o que, muita gente falando e tal. Cale essa gente, prendam essa gente. E aí fica fácil de governar. Acabe com o pluripartidarismo, acabe com as representações do povo, com a estrutura sindical, né, com a mídia alternativa, com a imprensa alternativa. Acaba com tudo isso, fecha tudo. Cale o Lula, cale o Oswaldo Bertolino, como fez o Hugo Studart. É assim, isso é ditadura, isso é golpe, isso é direita. Esse é o projeto golpista que nós estamos vivendo atualmente. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.